Nós tivemos esse pequeno descuido, na verdade, um grande descuido. E então, no pensamento aqui, a Igreja Católica, eles acham, os líderes católicos, que eles são capazes de levar essas pessoas que chegaram ao conhecimento de Deus através da revelação geral, através de alguma das revelações geral, que a Igreja Católica pode conduzi-los através do ensinamento. É de conhecimento, bem dizer, dos irmãos aqui, que a Igreja Católica se julga ser a única igreja do mundo, como muitas outras igrejas que nós temos protestantes também se julga. Mas a Igreja Católica, eles puxam para si esse título de igreja verdadeira, de ser a única igreja, que as demais são desviadas dela e tal coisa. E que eles são os únicos detentores da verdadeira interpretação das Escrituras. Sendo isso, eles julgam ser quem deu origem às escrituras, porque a Igreja Católica é antes das escrituras. Para quem não sabe, irmãos, há muita confusão com a história da igreja. Isso eu estou dizendo não com a história, a confusão com os intérpretes da história. E com a falta de informação de muitos pastores, acabam ensinando isso para os membros de sua igreja ou alguns teólogos. Por exemplo, a Igreja Católica, até o período da Reforma, só existia a Igreja Católica. Eu creio que os irmãos sabem disso. As demais igrejas, linhas de igrejas, veio a existir depois da Reforma Protestante. Porém, a Igreja Católica, até o século VI, era chamada de Igreja Católica, continuação da Igreja primitiva, que não tinha um título. Igreja Católica não é uma placa de igreja. Significa, a palavra latim significa universal. As igrejas antes não tinham placa como Assembleia, Batista, Presbiteriana, Quadrangular e tal. Por exemplo, a igreja de Éfeso não era a Assembleia de Deus de Éfeso, nem a Batista de Éfeso. Era uma igreja situada na cidade de Éfeso. Igrejas da Galácia, várias igrejas, casas, as igrejas eram em casas, não em templos como nós temos hoje, situada na região sul da Galácia. Galácia era uma região e não uma cidade. Então, as igrejas não tinham placas, eram igrejas de Cristo. Não tinha essa preocupação com placas de igrejas denominacionais como temos hoje. É claro que nós entendemos que desde aquela época existia a igreja como organização, mas as igrejas como organização não tem nada de problema com isso. Mas a questão veio pelo fato da Igreja Católica. Até no século VI, a Igreja Católica, a Igreja Universal, que era a continuação da Igreja Primitiva. Primeiro século, os apóstolos veio morrer, o apóstolo João, possivelmente morto ainda no início do primeiro século. Nós vemos no segundo século os discípulos de João, alguns conhecidos dos demais apóstolos, continuaram a igreja, sendo esses chamados de pais apostólicos, aqueles que eram discípulos ou conhecidos dos apóstolos. Depois, século segundo, século terceiro, com determinados tipos de heresia que surgiram nesse período de heresias teológicas, tiveram a necessidade de pais apologetas, ou seja, aqueles homens que eram líderes das igrejas ou que compunham a liderança das igrejas, que tiveram que, de maneira sistemática e teológica, debater alguns hereges. Então, são chamados de pais apologistas. E outros pais da igreja que veio surgindo em concílios, em lutas, para que a igreja continuasse. No século V, século IV, com a entrada de Constantino, as pessoas chegam a dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana surgiu aí. Isso é erro histórico, anacrônico. Não foi aí. Século III, século IV, melhor dizendo, em 312, Constantino apenas assinou um decreto no Concílio de Milão, determinando que o cristianismo seria uma religião reconhecida como qualquer outra religião e que não deveria ser mais perseguida. É só isso. Ele não criou Bíblia, como alguns falam, ele não fez nada disso. Isso é mentira.
A Bíblia foi organizada como um cano bíblico. Tempos depois, Constantino estava presente, sim, no concílio, mas não foi Constantino que criou o cano do Novo Testamento, foi os pais da igreja. A palavra padre ali não tem a ver com o sentido de hoje de padre, é uma palavra em latim, que tem a ver com pessoas que eram os bispos da igreja, alguém responsável, teólogos responsáveis que, através da direção do Espírito Santo de Deus, com um trabalho minucioso de mais de um século, organizaram todos os livros que entrariam no cano do Novo Testamento. Isso é os pais da igreja. Não foi a Igreja Católica que deu a Bíblia, essa católica que temos hoje. Quem organizou a Bíblia foi os pais da igreja, que eram continuação da igreja primitiva. Igreja Católica Apostólica Romana. Ela veio em 609 depois de Cristo, século 7. E outra, o cristianismo só foi reconhecido como religião do Império em 380 por Teodósio I e não por Constantino. Quando você ouvir a história que Constantino foi quem criou o catolicismo romano, isso é mentira. Constantino não criou o catolicismo romano. O catolicismo romano foi criado no século VII, me parece, por um homem chamado um papa, um líder, não era papa ainda, chamado Leão V, alguma coisa mais ou menos assim, que ele começou a iniciar em vincular a igreja ao Estado, sendo assim, reconhecer o bispo de Roma, que até então era para ter sido um bom crente, um presbítero bom, porque Roma, no século V, Roma veio a ser uma das cidades com maior número de cristãos. Sendo assim, no século V se criou um templo. O primeiro templo foi no século V. No século V, eles criaram um templo e ali ficou sendo a sede do cristianismo no Império Romano. Mas somente no século VII que o cristianismo veio a se vincular com o Império e ser Igreja Católica Apostólica Romana. Os irmãos estão compreendendo? Então, a Bíblia já existia no século VII. A Bíblia não foi dada pela Igreja Católica. E esse magistério católico, que se julga ser os únicos donos da interpretação da Bíblia, que pode levar o homem ao conhecimento de Deus, na experiência da revelação escriturística, é balela. Porque nós sabemos que 90% dos padres são muito cru de Bíblia. Eu fui tentando entender o que eles fazem 12 anos internado em um convento, aprendendo não sei o quê. Porque se eu tivesse tido o privilégio de passar 4 anos num seminário internato, eu acho que eu sairia de lá muito fera. Porque eu tive que estudar ordenadamente nos dias, indo na escola estudar 4 horas e voltar. Se eu tivesse o privilégio de estudar 5, 6 horas no dia, internato ali, eu estaria por conta da escola teológica, comendo, fazendo o serviço que eu tinha que fazer lá com um período de tempo, mas estaria ali dedicando somente a estudar. Eu acredito que qualquer um de nós que estamos aqui nessa sala seríamos muito, mas muito bons teólogos. Os irmãos estão compreendendo? Porque era tempo dedicado. Agora, falar, e nem nós, irmãos, como bons teólogos, boas pessoas que respeitam a interpretação da Bíblia, temos essa autoridade de dizer que nós somos os donos da interpretação correta das Escrituras. Nós lutamos para ter uma boa exegese e respeitar a interpretação literal da Bíblia. A interpretação literal e da aplicação que o Espírito Santo nos dirige a dar primeiro em nossas vidas e quanto à igreja pelo qual estaremos ministrando um sermão, seja ele em pregação ou num estudo bíblico. É a única coisa que nos é conferido por Deus. Nada mais do que isso. Nenhum pastor é dono de interpretação das escrituras a ponto dele achar que ele é o perfeito na interpretação, como os padres alegam. Outra coisa que o pastor mostra aqui em alguma posição da revelação geral são os liberais, ou liberalismo teológico.
O liberalismo teológico, irmãos, ele causou muito prejuízo na verdadeira teologia entre os séculos XVIII e XIX. O século XX, infelizmente, arrasou com muito igreja verdadeira. Hoje nós estamos vendo novamente um reavivamento do liberalismo teológico no seio de muitas igrejas. Muitas igrejas. Se você for olhar a teologia ensinada em muitas igrejas hoje e pautar com a teologia bíblica, você vai ter essas igrejas como seita, e não como igreja verdadeira. O liberalismo teológico passou a colocar que a natureza nada diz sobre Deus. E os autores bíblicos precisam ser corrigidos. O que o pastor quer mostrar aqui que dentro do pensamento do liberalismo teológico ou do liberalismo, nessa linha da natureza, é o que ele quer dizer é que os escritores bíblicos eles precisam ser corrigidos. Por quê? Porque nem tudo que eles falam faz sentido. E se não faz sentido, não tem como provar, então não é verdade. Exemplo, um pão, 5 pães, eu particularmente acredito assim, que eu não acredito que Jesus fez assim, pá, e apareceu milhões de pedaços de pães que 5.000 homens comeram, fora mulheres e crianças, e sobrou 12 cestos cheios. Eu acredito que ele foi tirando um pedaço de pão, e cada momento que ele tirava pedaço, ele entregando, e aquele pedaço de pão que estava na mão dele nunca parava de sair pedaço de pão. Eu acredito que era assim, mais ou menos. Que ele ia partindo o pão e o pão nunca acabava. Então, na cabeça de um liberal, é impossível isso ocorrer. Vocês estão compreendendo? 5 pães, na cabeça deles é tipo assim. Com, esse dia para trás, já tem tempo, na verdade. Os irmãos já ouviram falando do Tico Santa Cruz, o vocalista do Detonauta. O Tico Santa Cruz queria fazer teologia. E ele disse que multiplicar pão seria que cada um de nós, como discípulo de Cristo, teríamos como que repartir o nosso pão com alguém. Então, por isso que as pessoas foram alimentadas. Isso que Jesus disse que é multiplicar o pão. Ou seja, todas as pessoas ali deram pão para comer para os demais. E o exemplo que deu do jovem com 5 pães e 2 peixes era simplesmente para dar exemplo para os demais. Ele deu iniciativa. E a iniciativa dele despertou as demais pessoas a partilhar o seu pão e o seu peixe com os demais. Então, essa é uma teologia liberal, onde não se crê nos milagres registrados pelos escritores bíblicos. E dentro da posição da revelação geral, o liberalismo vai querer dizer isso, que quando alguém chega ao conhecimento, eles vão dizer para essa pessoa, olha, nem tudo que está nas escrituras você pode levar ao pé da letra, porque aquilo que está escrito ali em relação somente a alguns escritores bíblicos tem que ser corrigido, porque aquilo não é verdade. Outro exemplo é a ressurreição de Jesus. Dentro da linha do liberalismo teológico, a ressurreição de Jesus se deu na mente dos discípulos. Então, eles acreditam naquilo e eles querem dizer que Jesus ressuscitou dentro de nós. Os irmãos estão compreendendo? E que a morte de Jesus não foi vicária, e sim exemplificadora. É aquela morte para dar exemplo, e não uma morte substituta. Isso é o nível de teologia que esses liberais pregam. E por que não dizer que hoje algumas igrejas pregam a mesma coisa? Exemplo, esses dias um rapaz pregando, ele disse que quando Adão pecou, Eva comeu e ela levou até Adão, não sabemos a distância que Adão estava dela, a Bíblia não fala isso, e a Bíblia não diz que Eva pecou e depois pecou Adão, a Bíblia diz que Eva comeu e também deu ao seu marido e ele comeu e os olhos de ambos se abriram, querendo deixar claro que o pecado se consumou quando os dois comeram, porque era um casal que Deus colocou lá. A responsabilidade estava sobre os dois. Então, se consumaria quando o casal fizesse a desobediência a Deus. Mas na cabeça desse suposto pregador, ele dizia que, isso é para os irmãos verem que é uma igreja que se intitula evangélica, que naquele momento que Eva levou até Adão, Adão ficou pensativo e Deus fez uma reunião no céu e todos olharam para baixo no momento. Na cabeça dele
Deus estava no céu, que é o céu que nós contemplamos aqui, e ali Deus olhava para baixo e via lá, e Jesus olhou e falou assim com os anjos, com ele, assim, olha, ele vai comer. Aí, como se Deus não fosse onisciente, Deus falou, por que você está dizendo isso? É como se Deus não soubesse de todas as coisas. Aí ele falou assim, porque se eu estivesse lá, eu também comeria. Então, irmãos, é o tipo de teologia que Jesus, ele desobedeceria e ele cometeria um pecado. Então, por que Jesus não dobrou-se diante de Satanás em troca de todo esse reino que ele ofereceu para ele? Porque ele não fez milagre para saciar a sua própria vontade em transformar pedras em pão, para o benefício próprio. Então, são teologias que, infelizmente, têm penetrado dentro de nossas igrejas. Tem penetrado dentro de nossas igrejas. São coisas completamente erradas. Um dia desse para trás, eu ouvi um pregador, já tem uns 2 anos, ele dizendo que Deus criou o homem porque quando o diabo caiu, Deus criou o homem para substituir a presença do diabo. Como se a presença desse anjo que veio transformar nesse ser tenebroso, ele preenchesse espaço na vida de Deus. Deus, ele é um Deus composto. Ele é um Deus triuno, ele é satisfeito em si mesmo, ele não precisa de nada. Deus não criou o planeta Terra, tipo assim, eu preciso de criar alguma coisa porque eu estou tão sozinho. Irmãos, a mente humana tem que parar de pensar esses besterol. Nós temos que entender que Deus está num nível completamente fora do nosso raciocínio humano. Só se entende as coisas de Deus através do Espírito de Deus. A Bíblia fala que somente o Espírito de Deus prescruta aquilo que Deus pensa e o que Deus faz. A grandeza de Deus só pode ser entendida através do Espírito de Deus. Então, nós só vamos entender Deus através das coisas espirituais, através da ação do Espírito Santo. E essas pessoas querem forçar uma teologia para tentar compreender Deus. E o comentarista mostra aqui, o comentarista melhor, o pastor, ele mostra que dentro desse pensamento do liberalismo teológico, essas coisas acabam entrando dentro da igreja, o povo pega isso vira uma besteira, e eu fico tentando entender que o povo tem mais facilidade de aprender besteira do que aprender o que é certo. Os irmãos já repararam isso? Que as besteiras, além de elas serem aprendidas com facilidade, são reproduzidas com mais facilidade. Ele aprende a besteira aqui, logo ele chega em casa e conta para a família inteira. Ele faz até o culto matutino para falar aquela besteira que ele aprendeu da boca de um pastor que não conhece teologia bíblica. Aí aquilo que um pastor cheio da unção de Deus, que às vezes não tem tanta teologia, mas tem a presença de Deus e interpretou corretamente, ensinou, ele não chega em casa e comenta com a família que ele aprendeu. Então nós temos que saber entender esse liberalismo que ele torce o que realmente é a revelação de Deus. Ele fala a neo-ortodoxia. Fala, a natureza não revela Deus, até que o indivíduo tenha um encontro existencial pessoal com ele. Ou seja, o que o pastor quer mostrar aqui que nessa neo-ortodoxia a natureza não pode revelar Deus até o momento de uma experiência pessoal com Deus. Ele tem que ter uma experiência com Deus para que ele entenda Deus. Experiências com Deus também, irmãos, não fazem entender Deus. Exemplo, quando o faraó teve um sonho, o sonho era da parte de Deus ou não? Quantos acham que era? Vai dizer a mão. Era ou não, irmão, da parte de Deus? E ele entendeu Deus? Não, ele precisou de José vir interpretar o sonho e mesmo assim o texto não revela que Faraó veio a temer a Deus. Mesmo quando Jacó desceu para o Egito, abençoou a vida dele, a Bíblia não fala que ele se converteu. O caso diferente de Nabucodonosor. Deus se revelou a Nabucodonosor por algumas vezes, somente na última vez depois do acontecido é que ele temeu a Deus. Deus se revelou aí no capítulo 2, através de um sonho de uma estátua. O que ele fez? Construiu uma estátua e colocou a cara dele lá, pensando que a revelação era para engrandecer ele.
Depois, ele ainda puniu os homens de Deus por não adorar a estátua. No capítulo 4, Deus se revela para ele novamente, e mesmo assim ele não teme a Deus, a ponto que, após o cumprimento do sonho que Deus deu a ele, que ele venha temer a Deus. Então é para os irmãos ver que nem sempre uma experiência vai fazer uma pessoa se entregar a Deus, a sua vida, ou ter conhecimento de Deus da forma verdadeira. O pastor fala que alguns pensamentos de alguns reformados, e fala que o pecado tornou o homem insensível à revelação geral. Isso aqui, irmãos, é uma coisa que não é errado, porém, há aqueles que são extremistas. Por exemplo, a depravação total, irmãos, ela é ensinada por nós, arminianos, como para aqueles que são calvinistas. Nós não temos problemas com isso. A menos que tenha alguém aqui na sala que é pelagianismo, pelagianista. Eu acredito que não, todos aqui são cristãos salvos. Ninguém aqui é nem pelagiano, nem tampouco neopelagianismo. Ninguém aqui é adepto da doutrina de Pelágio. Os irmãos sabem o que é o pelagianismo. O pelagianismo vem de Pelágio, um que viveu no período dos pais da igreja, não era dos pais da igreja, era um teólogo liberal naquela época, que ele dizia que não existia pecado original, que o homem, com o passar do tempo, aprende a pecar. Então, o pecado de Adão é indiferente do nosso. Nós não temos árvore genealógica com Adão em relação ao pecado. Então, isso é uma heresia. Que o apóstolo Paulo deixa muito claro que todos caíram em Adão e todos foram redimidos em Cristo. Está muito claro em Romanos. Então, nesse pensamento de alguns reformadores, o pastor coloca que eles acreditam que o homem ele não tem como chegar ao conhecimento de Deus através de uma revelação geral pelo fato dele estar dominado pelo pecado, pela depravação total. Nós acreditamos que a depravação total ela ocorreu em toda a raça humana. Todos nós fomos afetados pelo pecado, mas a graça de Deus não nos deixou ficar tão depravados a ponto de não podermos reconhecer Deus. Essa é a linha que nós defendemos, que mesmo através de sabermos que nós herdamos a natureza caída de Adão, que nada em nós é bom, o Senhor, mesmo assim, através da ação da sua graça, ele nos dá a condição de reconhecer que existe um Deus grande, que existe um Deus santo, que existe um Deus que ele é cuidador da sua criação. Então, nós não aceitamos esse tipo de ensinamento, que essa depravação, ela separou o homem completamente de Deus a ponto de ele não ser alcançado por essa graça comum e pela infinita misericórdia de Deus, que é a única maneira de nos capacitar a reconhecer essas coisas. Então, o pensamento do pastor é esse, que esses reformados chegam a entender que o pecado afetou o homem de tal maneira que ele não tem condição de reconhecer isso, a não ser quando ele é tomado de assalto por Deus, ele é pegado à força por Deus para que ele seja salvo. E alguns até citam lá o apóstolo Paulo, inclusive, um dia eu vi um pastor pregando. Eu até admiro muito o pastor, mas ele foi infeliz nessa colocação dele, que ele usou de forma irônica, dizendo que quando Jesus encontrou com Paulo no caminho de Damasco, Jesus chegou e simplesmente desbancou Paulo, se apresentou como Jesus e Paulo teve que o aceitar. E então aí ele vai usar a frase assim: que Jesus não chegou e disse: olha, meu nome é Jesus e eu gostaria que você me aceitasse, porque senão vai ser isso e isso na sua vida. Então ele quis dizer que Jesus ele chegou e tomou Paulo de assalto, não deu oportunidade para Paulo, e Paulo poderia não teve como negar a Cristo. Irmãos, nós temos que entender que o apóstolo Paulo ele foi um homem que, devido àquilo que ele estava designado a fazer, a única maneira que teria de acontecer para uma conversão como aquela era do próprio Cristo chegar e bater de frente com o apóstolo Paulo. E o próprio Cristo, ele dá um certo parecer na sua fala, que Lucas registra, que Paulo estava lutando contra algo que estava dentro dele, que queria revelar Cristo para ele. Mas ele negava, que ele fala, dura para ti recalcitar contra os meus aguilhões.
Ou seja, o que é o aguilhão? É um pequeno finco que o boi, quando tentava voltar ou parar quando ele estava arando a terra, a pessoa que estava atrás lhe cutucava com o finco para ele seguir. E o que Jesus estava mostrando para Paulo que era duro para ele tentar não querer, tipo assim, tentar ir contra o próprio Cristo. E que Paulo não tinha como Paulo não ter conhecimento do próprio Cristo através do que ele viu em Estevão. A Bíblia deixa muito claro que Paulo estava presente na morte de Estevão. E por isso, Paulo, eu acredito que o exemplo de Estevão foi o que fez Paulo ser muito firme em todas as situações que ele passou, de apedrejamento, de chicote, de naufrágio, de afogar, de apanhar, de ser preso e tantas coisas. Aquilo que ele viu em Estevão refletiu muito na vida do apóstolo Paulo. Então, o que Jesus fala com Paulo é uma semente que Estevão plantou no coração de Paulo, não tem a ver com tomada de assalto, como, infelizmente, algumas pessoas dessa linha teológica querem abordar. Então, aqui nós vemos que alguns reformados dizem que não há como revelação, porque o homem foi tomado completamente pelo pecado, mas nós entendemos que não. E o pastor coloca a questão dos evangélicos. Ele fala que a revelação é tanto positiva como negativa. Revela algo sobre Deus, mas também resulta em condenação em caso da rejeição. O que o pastor quer mostrar aqui é que, dentro da questão do pensamento dos evangélicos, aqueles que acreditam na Escritura como fonte da revelação de Deus, e sendo essa a que nós utilizamos para anunciar Deus, anunciar Cristo, essa revelação pode trazer ao conhecimento da tal pessoa que tem o conhecimento apenas geral da revelação de Deus, que ele pode aceitar essa revelação ou rejeitá-la. Sendo assim, esse pensamento acredita no livre-arbítrio. E ele pode rejeitar essa revelação. Isso pode resultar em condenação eterna. Uma coisa interessante nesse ponto é que alguém pode alegar aqui que existe pessoas que, por não conhecer a revelação do Evangelho ou a revelação de Cristo, venha ser salvo. Alguém já ouviu essa teoria? Que a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus pode ser salvo. Hoje nós vemos até hoje muitos pregadores dizendo isso. Amém, irmão. Deus abençoe. Então, o irmão alegou aqui a situação. Deus abençoe, irmão. Nós entendemos. Então, a linha de pensamento de algumas pessoas fora da Bíblia, que é claro que a Bíblia não apoia isso, que se alguém nunca ouviu falar do Evangelho, ele só tem esse conhecimento geral, ele nunca ouviu falar do Evangelho, por isso ele não conhece o plano de salvação, por não conhecer o plano de salvação, nunca ter tido contato com a Bíblia, ou com algum cristão que poderia lhe revelar as doutrinas da salvação, essa pessoa vai ser salva. Isso é uma heresia, irmão. Ninguém é salvo por conhecer ou deixar de conhecer o Evangelho. A pessoa é salva por aceitar Cristo, aceitar o sacrifício vicário de Cristo. E o sacrifício vicário de Cristo, ele é revelado através das Escrituras, através dos homens e mulheres de Deus que ensinam a Escritura. Eu entendo isso. Porém, uma coisa é muito clara. Vamos primeiro na questão lógica. Está lá o cidadão, vou colocar aqui na América mesmo, lá num cantão da América que nunca ouviu falar de Jesus. Nunca ouviu falar de Jesus e tal, não sabe o plano da salvação. Aí vou eu lá. Aí, ou seja, ele não sabe o plano da salvação, de acordo com esse pensamento, ele é salvo. Já que a pessoa disse que ele nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar do Evangelho, ele é salvo. Aí eu desloco daqui de Boston, vou lá na casa desse cidadão, lá no fim da América, anuncio Jesus para ele. Ele simplesmente diz que não quer e ele vai seguir como está. Ele não quer ser. Aí eu vou lá tirar a salvação do camarada. Porque ele não conhecia, de acordo com esse pensamento, ele era salvo. Eu fui lá, anunciei o evangelho, ele não aceitou e perdeu a salvação. Que linha de raciocínio mais ruim é esse, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Não existe isso.
Não existe isso. E em Romanos, capítulo de número 1, como nós lemos, versículo de número 20, dentro da revelação geral, deixa muito claro que esses homens são indesculpáveis, porque a natureza revela a existência de um Criador. E outra, Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 12. Lá deixa muito claro que todas as pessoas que têm lei são julgadas segundo a lei. E aqueles que não têm lei, mesmo não tendo lei, são condenados sem lei. Então não importa. Se ele não tem lei, a lei não vai servir de juízo para ele. Mas o fato de que ele não reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador, ele vai ser julgado da mesma forma e condenado. Não existe essa história de que quem nunca conheceu, nunca ouviu falar do plano da salvação vai ser salvo. E o que eu estou dizendo é que alguns pregadores supostamente evangélicos nas suas igrejas pregam isso hoje. Pregam isso dizendo que quem nunca ouviu falar de Jesus vai ser salvo. Então, eu diria que Jesus equivocou dizer ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque levar o evangelho para quem já está salvo lá no canto, nunca ouvindo falar de Jesus, aí nós vamos lá acabar com a festa do cidadão? Então, isso é um equívoco de inteligência. Isso é ser muito ruim no raciocínio. Nós temos que entender: o evangelho tem que ser pregado, o plano de salvação tem que ser anunciado a toda criatura. Mas ninguém está indesculpável diante do Senhor. Até o ateu que tenta fazer teologia sem Deus, ele tem que falar de Deus para negar que Deus existe. Então, a sua negação não nada passa de um suposto, que para mim ele se julga ser intelectual, mas não é, porque hoje, como eu costumo dizer, hoje para alguns ser intelectual é negar Deus, aí ele se torna intelectual e vai lá na internet e fala: eu não acredito que Deus existe, é o povo, aquilo é inteligente. E ele não passa de um ignorante, muito ignorante. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, irmãos, os evangélicos, como eu falei, a tendência é revelar, é, falar que a revelação escrita ela é a única maneira do homem conhecer a Deus, e essa revelação pode levá-lo ao conhecimento e o reconhecimento de Deus, de Cristo, e servi-lo ou rejeitá-lo e ser condenado. O pastor fala aqui, irmãos, no ponto 2, que é embaixo, a revelação específica, para nós terminarmos com essa parte. Ele fala: ó, por revelação específica, entendemos ser o conhecimento proporcionado da pessoa e obra, mensagem e propósito de Deus, através de vários meios e por diversos homens na história que foi registrada. E coloca aqui: se não exaustiva, suficiente, como conteúdo das Escrituras. A revelação específica ocorreu em vários meios. Aqui o pastor quer mostrar que essa revelação específica ela é entendida como conhecimento que nós entendemos a respeito das obras, da mensagem, do propósito de Deus, através de diversos meios na história, através de homens, da escritura, seja de conteúdo escrito ou não. Ele mostra que Deus falou a pessoas, como ele falou a Noé, falou a Abraão. Nós não sabemos especificar como se Deus revelou a Noé. Esse período aqui de Noé ainda estava muito próximo ali do período de Adão, desses homens que marcaram a história ali no início da humanidade. Então ele está muito próximo ali. Noé, Abraão já é bem mais para frente, pós-dilúvio, pós-Torre de Babel. É um período que não temos como descrever, porque a Bíblia deixa claro que Noé vem de uma linhagem de homens tementes a Deus. Já Abraão vem da linhagem de homens que divorciaram de Deus. Josué fala no capítulo 24 do seu livro que Abraão, juntamente com seu pai, eram idólatras. Então, nós não sabemos como Deus se revelou a Abraão, se em sonhos, se apareceu a Abraão, como foi. A Bíblia simplesmente só fala que Deus chamou Abraão e Abraão obedeceu a voz de Deus, sendo ele alguém que viver em Ur dos Caldeus,
na região da Mesopotâmia, e ali ele atende à voz de Deus e aceita a promessa, ele se entrega à direção de Deus e vai debaixo da promessa do Senhor. Tendo seus altos e baixos, mas a promessa se cumpriu. Depois ele mostra que Deus se revelou a Moisés, essa parte que Deus revelou a Moisés, conforme é narrado no livro do Êxodo, aquela parte gloriosa do capítulo 3, Deus se revela a Moisés no monte, Deus se revela a Moisés de formas extraordinárias, e Deus fala com Moisés. E com Elias, o profeta que marcou toda a história do povo de Israel e que marca até os dias de hoje por que é uma profecia mal interpretada deles em Malaquias, mas eles ainda têm uma esperança muito grande no profeta Elias, e o profeta Elias foi um grande homem, tanto da história veterotestamentária, como é citada por várias vezes no Novo Testamento, e Deus falava com Elias de uma maneira magnífica. Ele mostra através dos profetas, tanto os profetas canônicos, aqueles que escreveram, como os profetas não canônicos, um deles que eu acabei de citar, Elias, Eliseu, profeta Natan, que há suposições que ele escreveu partes da Bíblia, mas não sabemos. Vemos através do próprio Cristo, conforme o escritor aos Hebreus, falando através da forma que Deus falava através de Cristo e a forma que Deus revelou a Cristo. Através dos apóstolos, Deus falou, irmãos, através dos apóstolos. Primeiro, eles compartilhando aquilo que eles aprenderam de Cristo, conforme está em Atos, que fala que o povo perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, nós vemos que eles ensinavam aquilo que eles aprenderam de Cristo, e os próprios apóstolos também tiveram capacidade de, além de ouvir a voz do próprio Deus, como nós vemos o apóstolo João, o apóstolo Paulo, mesmo não sendo ele dos 12, ele chega a dizer que muitas coisas ele aprendeu direto de Cristo, e não em estar em Jerusalém junto com os apóstolos, como os 12, e João, que teve revelação da parte de Deus, e apóstolos que escreveram partes da Bíblia, como Pedro, Mateus, João e Paulo, porque dos 12, apenas João, Mateus e Pedro que foram que escreveram. Tiago e Judas não eram apóstolos, e Paulo escreveu quase 50% do Novo Testamento, sendo o escritor os Hebreus, que nós não conhecemos. Então, nós vemos essa parte mostrando isso aqui, que a revelação de Deus chega ao nosso conhecimento através dessa forma, que Deus falou com alguns homens, através de escrita, através do próprio Cristo e através dos apóstolos. O pastor coloca características da revelação específica. Algumas características, ele mostra que ela é limitada àquele que tem acesso aos registros bíblicos em forma de escrita ou oral. Isso mostra que aqueles que dedicam a essas revelações, eles podem chegar ao conhecimento. Hoje, infelizmente, uma boa parte dos cristãos não interessam em ter acesso a essa revelação pelo fato de ser tomado por tamanha preguiça, desinteresse, ou sei lá qual o nome que eu poderia dar de que eles não fazem uso das escrituras. E tampouco interessam em ir a um estudo bíblico na igreja. Eles acham monótonos os cultos de ensino e gostam de cultos apenas de supostos avivamentos ou culto. Não sei nem os nomes que estão dando hoje em dia, mas para os cultos. Tanto nome que fica até complicado. Ele mostra também sobre a revelação específica, ela é eficaz e promove a redenção. Como eu falei, essa revelação através das Escrituras que Cristo nos deixou, ela promove a redenção porque é através desse ensino sistemático que nós vamos reconhecer a nossa pecaminosidade, a nossa necessidade de encontrar com esse Salvador que é Jesus. O pastor coloca algumas bases bíblicas para essa revelação, conforme Hebreus fala aqui, que Deus falou de várias maneiras, através de muitas vezes, através por vários meios, mas ultimamente, possivelmente o escritor está falando ultimamente no período dele, que era recente aquela história ali de 30 anos, 30 e poucos anos que havia acontecido a morte e a ressurreição de Cristo.
ele fala que ultimamente nos falou através de seu Filho Jesus Cristo. Ele mostra Jesus como sendo a base da revelação. As profecias veterotestamentárias se cumpriu em Cristo, mostrando que essa revelação ela foi verdadeira e ela teve o seu cumprimento no tempo e no espaço, como o apóstolo Paulo fala, que chegando à plenitude dos tempos, se cumpriu em seu Filho Jesus Cristo. Essa profecia de Isaías, que nós todos conhecemos, que é falado que a Virgem daria à luz um filho e por-lhe o nome de Emanuel. Essa profecia ela é citada por Mateus no seu escrito. Também em Isaías 9,6, que esse versículo muito conhecido, que um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, que também se cumpriu em Cristo. Outros versículos bíblicos que estão aqui, principalmente esse de João, que João ele dedica todo o capítulo 1 em mostrar o cumprimento das profecias em Cristo e, acima de tudo, revelando que Cristo ele é o próprio Deus. Então, ele é a revelação de Deus dos últimos tempos, que abrangeu desde os períodos dos apóstolos, dos escritores, até o nosso dia. Jesus ele foi a última revelação de Deus para nós, sendo o próprio Deus encarnado, conforme a Bíblia fala em João 1, versículo 14. E o versículo de número 1, declarando que esse Cristo, sendo o Verbo, ou seja, a palavra de Deus encarnada, ele era o próprio Deus que gozava da própria presença do Pai eterno. Ali João faz essa classificação na eternidade. E ele mostra aqui a Bíblia como revelação. Então, o apóstolo Paulo aqui está citando as Escrituras para mostrar que Cristo ressuscitou e que as Escrituras ela conformava com isso, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Então, a Bíblia ela é a fonte da revelação de Deus e da redenção para nós. Esse, para mim, seria uma das coisas mais perfeitas em relação à bibliologia. E, por último, o propósito quanto à Bíblia como revelação. Ele mostra aqui posições, né? Sim, dá para falar. A posição do catolicismo em relação às escrituras são que as escrituras é revelação quanto interpretada de acordo com os ensinos únicos da igreja verdadeira. Como eu falei um pouco antes, a igreja católica se julga que a única maneira de interpretar a Bíblia é de acordo com o magistério católico. Seria uma confissão de fé da Igreja Católica descrita que a única maneira de interpretar a Bíblia está ali, dizendo eles serem os únicos guardião da interpretação bíblica. A Igreja Católica ensina isso. Você vai ouvir vários padres dizer isso, uns padres assim, meio inconscientes falando esses besterol, que a Igreja Católica é a detentora da interpretação bíblica, que a Igreja Católica foi quem criou a Bíblia. Então, esse é o pensamento católico em relação às Escrituras. Você não tem como interpretar a Bíblia sem o auxílio da Igreja Católica. E os neortodoxos dizem que a Bíblia contém a revelação feita a homens do passado, servindo apenas como testemunho dessa revelação passada, de acordo com Karl Barth. Karl Barth foi um teólogo que tinha de tudo para ser um proeminente teólogo. Há quem defende, ele teve alguns pontos muito positivos, mas o erro de Karl Barth foi negar a total inspiração das Escrituras e tentar passar pano no pensamento de Rodolfo Bultmann, que na próxima aula nós estaremos falando um pouco de Rodolfo Bultmann, que foi um teólogo liberal. Então, no pensamento de Karl Barth, tentando conciliar as escrituras com o liberalismo teológico, ele chega a negar a total inspiração das escrituras, tentando dizer que partes da Bíblia são inspiradas e partes não. E os evangélicos, a Bíblia é a revelação inerrante e infalível de Deus aos homens. Pelo menos nós que estamos aqui, quero eu crer que todos corroboram comigo desse pensamento, que nós acreditamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, infalível e inerrante. Inerrante porque ela não contém erro. Ela pode ter alguns pontos difíceis de interpretação, com aparentes paradoxos, mas tudo com
um interesse e uma busca em oração, chegaremos a uma interpretação correta do texto. E com auxílios de manuscritos, de comentários bíblicos, de perguntar, de pesquisar, chegaremos a uma boa interpretação de determinadas passagens da Bíblia. Exemplo, eu já vi pessoas tendo muita dificuldade com uma coisa que não é tão difícil, mas eu sei que ao primeiro contato com a Escritura pode parecer difícil. Mateus registra uma genealogia no seu primeiro capítulo do seu livro, do seu evangelho. E Lucas, no capítulo 4, registra também uma genealogia, todas as duas genealogias de Jesus. Os irmãos já observaram isso? Chega até um certo ponto, os nomes são iguais. Os irmãos já observaram? A genealogia de Mateus, ela é tirada de Davi até chegar a Abraão. A genealogia de Lucas, ela termina em Deus. Então, são duas genealogias diferentes. Porém, o período que narra dos reis, ela vai perfeita. Só que Mateus narra a genealogia tirada de Davi através do seu filho Salomão. E de Salomão veio José, pai adotivo de Davi, de Jesus. Já em Lucas, ele tira a genealogia de Davi através de Natã, não sei se os irmãos já observaram, sendo Natã um ancestral de Maria. Então não há nenhum erro na Bíblia. Lucas escreve para os gregos sabiam que Jesus era filho de Maria e não filho de José. Por isso, Lucas traz uma genealogia de Maria e traça uma genealogia terminando em Deus, porque os gregos acreditavam que a filosofia tornava o homem perfeito. E Lucas mostra que Cristo era o homem perfeito e para ele ser perfeito, ele veio através de uma genealogia que se terminava, ou tinha melhor, o seu início, como ela é de trás para frente, mas ela tinha o seu início em Deus. Então, a única perfeição é através de Deus. E Mateus, escrevendo a genealogia de Jesus através de Davi, de Abraão, porque ele queria provar que Jesus era hebreu por natureza, tendo seu DNA em Abraão, e era filho de Davi porque ele tinha direito ao trono. Então, ele escreve o seu evangelho especificamente para os judeus, provando que Jesus era rei eterno. Por isso, ele traça uma genealogia de Davi através de Salomão, porque a descendência de Natã, ninguém foi rei, mas a descendência de Salomão, todos os descendentes de Salomão subiram ao trono, aqueles que eram os primogênitos. Então, subiram ao trono os que não foram mortos, claro, que teve alguns que foram mortos, e o filho mais novo, apenas aquele que sobrou, subiu ao trono como exemplo de Joás. Mas a descendência de Davi, no Evangelho de Mateus é tirado de Salomão, e no Evangelho de Lucas é tirado de Natã, então não tem nenhum erro. A genealogia de Mateus é de José e a genealogia de Lucas é de Maria. Basta ter interesse de interpretar o texto, que não vamos ter contradição nenhuma na Bíblia. Toda a Bíblia, irmãos, é magnífica. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais temos vontade de estudar. Inclusive, nós vamos ver isso aqui. Então, nós paramos, irmão, na página número 5. Na próxima aula estaremos falando a respeito dessa. Continuaremos a respeito dessa matéria. Vou fazer a chamada aqui, irmão. Se por um acaso eu falar o nome, não falar o nome de alguém aqui, porque o pastor sempre me manda a lista do nome dos irmãos. E no WhatsApp do grupo tem alguns nomes aqui que tem alguns números que não aparece nome. Se caso eu não falar o nome de alguém, os irmãos podem se manifestar e falar o seu nome. Irmão Sidney, o Sidney está presente. Irmão José Ferreira, presente. Irmão Robson, que foi o primeiro a entrar, presente. Irmã Beth, ela estava presente aqui. Irmão William, irmã Meire eu conheço. Irmão Renato, irmã Eni, presente. Irmão Kleber, aí o Xará.
Irmã Agrimar, acho que é irmão Agrimar, acho que não. Irmão Wilson, presente aí, e irmão Zandro. Presente. Vou olhar depois aqui, teve um irmão que ele saiu da sala. Meu irmão Primar. Irmão Agrimar, ele que estava presente. Eu ia falar, eu tinha visto ele aí na classe. Ah, né, é isso, é porque o nome não estava o nome. É por eu não conhecer, como eu falei. Se talvez faltou algum nome, eu não sei. Depois eu tenho que olhar novamente no grupo dos irmãos, do grupo do médio. Só que, como eu falei, tem alguns telefones lá que não tem nome, então eu não sei quem é. E o pastor, ele sempre manda a relação do nome dos irmãos para mim. Mas possivelmente na próxima aula, por exemplo, parece que tem o nome José. José de Oliveira é o mesmo José Ferreira? Ah, tá. É porque aí aparece José de Oliveira e o pastor mandou para mim José Ferreira. Mas é José Ferreira mesmo? Ok. Tá, meus irmãos, nós vamos agradecer ao Senhor. Eu vou perguntar ao pastor como que vai ser o processo dessa matéria, se seria prova. Eu sei que os irmãos já ficaram com o trabalho na matéria de cartas Paulina, porque quando eu fiz essa matéria, eu fiz trabalho. Então, eu sei que os irmãos ficaram com o trabalho. Então, possivelmente, essa matéria seja prova. E eu vou procurar saber do pastor e na próxima aula estarei falando, formando os irmãos a respeito da próxima, da matéria, se vai ser prova ou não. Amém? Vamos agradecer ao Senhor e logo após estaremos terminando nossa aula. Senhor Deus, Pai glorioso, mais uma vez nós temos somente a te agradecer, ó Pai, pela tua magnífica presença, eu te louvo pela vida de cada um dos teus filhos, ó Deus, presentes, tuas servas presentes nessa noite, que o Senhor continue abençoando a vida de todos, guardando, ó Deus, e dando uma semana abençoada para cada um. Que as tuas mãos estejam sobre nós a cada dia e nos fortalecendo, ó Pai, em nome de Jesus. E, na verdade, parece que os irmãos que estariam, me parece que entrando, o pastor pediu para fazer isso, nessa matéria, parece que era o irmão Sidney, parece que é a primeira aula dele, e o irmão José Ferreira, é isso mesmo? Então, o pastor pede para dar um bem-vindo para os irmãos. E eu estou sendo bem-vindo aqui para alguns irmãos, né, que já estavam antes de eu voltar. Antes que eu voltasse para a classe do Bédio. Meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, os irmãos podem anotar, que o nosso tempo já foi embora. E na próxima aula, os irmãos tenham liberdade de nos perguntar a respeito de qualquer dúvida dos irmãos. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Todos tenham uma excelente noite e uma maravilhosa semana. A paz, boa Forte noite. abraço. Forte abraço. Paz do Senhor para os irmãos. Amém.